Olá, boa noite. O número de alunos matriculados no ensino superior brasileiro chegou a 7 milhões em 2012, segundo dados do Ministério da Educação. Essa expansão da quantidade de vagas oferecidas na educação superior veio acompanhada de aumento da qualidade do ensino? E a mão de obra do trabalhador brasileiro está mais qualificada? Para discutir essas e outras questões, o 3 a 1 recebe ao vivo o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Paulo Meyer Nascimento, a presidenta da União Nacional dos Estudantes, UNE, Virgínia Barros, e o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, Jesualdo Pereira Farias. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos conferir uma reportagem sobre a qualidade e a situação das universidades no país. De acordo com o Ministério da Educação, 1 em cada 6 alunos frequenta instituições mal avaliadas nos exames que atestam a qualidade de ensino. Vamos conferir. Bárbara se preparava para cursar o 4º semestre de enfermagem, mas quando chegou à faculdade, viu a instituição lacrada e sem funcionários. O estabelecimento foi fechado pelo Ministério da Educação porque o aluguel estava atrasado há mais de 5 anos. O problema foi no meio do ano passado e até hoje Bárbara não teve acesso aos documentos para comprovar as disciplinas que já cursou. Eu que fiz 1 ano e meio lá, paguei 1 ano e meio à toa. Porque provavelmente eu vou ter que fazer tudo de novo, se o MEC não dá um jeito de pegar nossos documentos. Em 2013, 5 faculdades foram fechadas pelo Ministério da Educação. Questões trabalhistas, como salários atrasados e cursos sem professores, são alguns dos problemas registrados pelas instituições privadas. Estou no Serasa, devendo, empréstimo, 3 meses sem salário, 13º também nada. Entrei de férias em dezembro também nada. A nossa solução é esperar essa transferência assistida. Devido à queda nas mensalidades e ao financiamento estudantil, ficou mais fácil entrar para a faculdade. Mas os alunos precisam ter atenção. 1 em cada 6 universitários frequenta curso de baixa qualidade em instituições que tiveram notas insatisfatórias em exames de avaliação. Para requerer o credenciamento como universidade, é indispensável que a instituição tenha 1/3 do corpo docente com títulos de mestrado ou doutorado. O MEC também exige oferta regular de, no mínimo, 60% dos cursos de graduação reconhecidos ou em processo de reconhecimento. E até 2016, as instituições vão ter que oferecer pelo menos 4 cursos de mestrado e 2 de doutorado. Essa doutora em educação diz que os alunos precisam pesquisar a história da instituição antes de fazer a matrícula. E depois, já frequentando as aulas, ainda é preciso ficar atento. É muito importante que o aluno tenha uma participação efetiva na vida da instituição. E saber se existe alguma rotina daquela instituição que está sendo alterada. Professor Jesualdo, como é que o aluno pode fazer esse acompanhamento? E também, o senhor acha que nós estamos pagando o preço da privatização da educação no Brasil? Olha, primeiro eu compreendo que é papel do governo fazer o acompanhamento e a fiscalização do ensino superior de uma forma geral. Isso a SERES vem fazendo, que é a Secretaria de Regulação do Governo. Agora, o que nós observamos, principalmente com o aumento da quantidade de instituições particulares de ensino superior, realmente foi a queda na qualidade. Nós sabemos que não é possível o ensino superior público atender toda a demanda. Nós temos uma demanda ainda reprimida, precisa ser enxergada. Agora, é preciso que se fortaleçam os mecanismos de avaliação. Hoje existe um projeto de lei no Congresso Nacional com o objetivo de criar uma autarquia, que é o INSAES, Instituto Nacional de Avaliação e Supervisão do Ensino Superior, que vai ser uma instituição com infraestrutura para poder atender toda a demanda, porque o sistema cresceu muito e a SERES hoje, que é a Secretaria do MEC responsável por isso, não atende à demanda, nós sabemos disso, mas mesmo assim
observa-se que a cada ano a quantidade de instituições que estão sendo fechadas e a quantidade de cursos que estão sendo também vedada a entrada de novos estudantes vem crescendo. Isso sinaliza para um setor, que não é todo, nós não podemos generalizar, mas um setor do ensino particular que precisa realmente ser punido e os estudantes precisam da assistência para não ficarem pagando essa conta. Paulo, a gente viu aí que universidades conhecidas com tradição, né, como a Gama Filho, no Rio de Janeiro, fecharam por questões financeiras, má administração. Com o mercado tão aquecido, por que esse tipo de coisa está acontecendo? Pois é uma notícia realmente surpreendente, né? Chegar com um crescimento tão grande do ensino superior e as instituições privadas tendo um suporte muito grande, né, de FIES e ProUni para se manterem, né? E algumas até muito lucrativas, inclusive, né, com presença na Bolsa de Valores e tudo. Mas de alguns anos o caminho tem sido de uma certa oligopolização do ensino superior privado, né? A gente vê grupos maiores incorporando grupos menores, né? Isso tem sido feito, né? Então, a tendência é ficar poucos grandes grupos. E nisso, às vezes, as universidades mais tradicionais até podem ter dificuldade de sobreviver nesse mercado, né? Na lógica mais realmente, puramente mercadológica, né? A Gama Filho, 10 anos atrás, ela aparecia entre o ranking de Research Universities brasileiras que um ex-reitor da USP fez, né? O João Stein, ele pegou alguns indicadores de fluxo de concluintes, de programas de doutorado, de mestrado e fez tentou identificar quais seriam as instituições que, em nível internacional, as instituições brasileiras que, em nível internacional, seriam verdadeiras universidades de pesquisa, né? E era um grupo de 45 instituições. E a Gama Filho era uma delas, e 10 anos depois, já está aí sem condição de continuar funcionando. Então, houve realmente uma expansão muito grande nesses 10 anos, mas talvez tenha ficado para trás até instituições tradicionais. Acho que muitas PUCs também têm dificuldade de se manter nesse meio, né? E a tendência tem sido essa, de grandes grupos irem incorporando os menores e dominarem o mercado. Né? Virgínia, qual a posição da Uni com relação a essas escolas, essas universidades, faculdades que estão fechando? Primeiro, Florestan, boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente não pode subestimar o que representa o aumento do número de vagas no ensino superior nos últimos anos, porque isso possibilitou com que muitos jovens, inclusive de baixa renda, fossem os primeiros membros da sua família a ingressar na universidade. Isso é muito importante. Agora, é claro, não basta ampliar a vaga, é preciso assegurar a qualidade no processo de expansão. Isso vale tanto para o setor público como para o setor privado. Em que pese hoje o setor público ele responda pelas melhores universidades do nosso país. Então, eu acho que esse fechamento de universidades que a gente vem vivendo, no ano passado a Faculdade Alvorada, aqui no Distrito Federal, mas também agora, recentemente, o caso simbólico da Universidade Gama Filho e da Universidade, né, do Centro Universitário da cidade lá do Rio de Janeiro, eu acho que eles representam, acima de tudo, a derrota de um modelo de educação que se volta unicamente para os valores do mercado. Então, essa concepção de educação como mercadoria, essa visão mercadológica da educação, tem levado o ensino superior à derrocada nessas instituições que exacerbam essa concepção mercadológica da educação. Então, quando você pega o exemplo da Gama Filho e da cidade, a Gama Filho é uma universidade com mais de 70 anos de tradição no Rio de Janeiro. Era uma universidade que tinha mais de 30 mil alunos. E hoje ela tem menos de 10 mil estudantes. E essa instituição, desde que foi comprada pela sua mantenedora, o Grupo Galileu, ela viu seus problemas se agravarem. Porque a única preocupação de um grupo como esse, que é o Grupo Galileu, é dar retorno financeiro para os seus investidores. Então, isso tem levado a um rebaixamento da qualidade das instituições de ensino superior do nosso país e tem prejudicado a vida dos estudantes, dos professores e dos servidores dessa instituição. Eu acho que o caso da Gama Filho e da universidade são simbólicos e eu acho que ela acende um sinal de alerta para que a gente, de fato, fortaleça e torne mais sofisticados os instrumentos de avaliação do ensino superior no nosso país. Professor, a gente sabe que nos últimos 10, 12 anos houve
um aumento no número de universidades federais no país, houve um investimento muito grande nessa área, mas mesmo assim ele não dá conta da mudança do país, das mudanças que estão ocorrendo. Você tem hoje uma classe média que é nova, que surgiu nos últimos 3, 4 anos, e a solução encontrada foi o ProUni, né, que é bancar o estudante pobre numa universidade privada. O senhor acha que essa política serve só para curto prazo, que no futuro o melhor mesmo é que todos tenham educação pública de qualidade? Olha, isso é uma equação difícil, né? Nós estamos aí aguardando a aprovação do Plano Nacional de Educação. Acredito que no máximo até final de março o plano deverá estar aprovado. E nós temos uma meta que é fundamental, que é a busca para termos no Brasil 1/3, né, dos estudantes na idade entre 18 e 24 anos no ensino superior. Se nós olharmos para esse cenário e considerarmos que o plano tem uma perspectiva de alcançar essas metas em 10 anos, vai ser muito difícil imaginar que o ensino superior público vá atender essa demanda. Não tem como. Nós estamos em pleno processo de expansão. De 2003 até 2013, nós duplicamos as vagas do Sistema Federal de Ensino Superior Público e, mesmo assim, nós estamos atendendo algo em torno de 12%, 13% desse grupo de estudantes. Então, imagine, mesmo dobrando o que nós somos hoje em 10 anos, nós não iríamos ainda chegar num 1/3 dos estudantes. Então, é fundamental a participação do ensino superior privado. Agora, lógico que dentro de parâmetros de qualidades que sejam acompanhados pelo governo, que é o responsável pela regulação e avaliação do ensino superior, e naturalmente uma saída, sobretudo para os estudantes pobres que não têm condição de pagar, são esses programas como o FIES, como o ProUni, que dão oportunidade a jovens pobres de fazerem curso de nível superior em instituições de ensino privado, mas que são bem avaliados, são cursos que apresentam um nível de qualidade que vão assegurar a esses jovens um futuro profissional dentro dos níveis de competitividade que nós temos hoje. Então, acho que é um cenário onde a Virgínia colocou muito bem, onde não se pode descartar o papel importante do ensino privado, mas deve-se exigir rigor, né, na qualidade, até porque quando nós tratamos de programas como o ProUni e o FIES, nós estamos falando de recursos públicos e que, portanto, devem ser rigorosamente acompanhados quanto à sua utilização e, naturalmente, em se tratando de investimento em educação, tem que ser educação de qualidade. Paulo. Essa questão da qualidade, né, que é bastante complicada, na verdade, de definir, né, o que seja uma qualidade. E o professor falou bem ali que o PNE já coloca como 1/3 das pessoas de 18 a 24 anos no ensino superior como meta, né? E isso, na verdade, é uma meta que já vem desde o PNE passado. Já do anterior, né? exatamente. Então, você está replicando as metas por conta da dificuldade de alcançá-las, na verdade. E é evidente que não dá para prescindir do sistema privado, né? Também não dá para ter o preconceito de achar que só a pública é que presta, né? Porque isso vai... Tanto o sistema público é heterogêneo, quanto o privado mais ainda, né? E realmente a gente tem que ter mecanismos de garantir padrões mínimos de qualidade, e padrões mínimos de qualidade, inclusive levando em consideração a própria heterogeneidade do público, né? Do estudante que entra. Porque eu falo isso porque eu vejo, evidentemente, que aqui no Brasil as instituições públicas tendem a concentrar, né? As melhores tendem a ser públicas. Por outro lado, também a gente tende a esquecer um pouco, a fechar os olhos um pouquinho para o fato de que não necessariamente você precisa ter um sistema somente de universidades, né? O padrão de universidade, em que você tem um investimento muito grande em pesquisa e deve ter, evidentemente, muita extensão e não só ensino,
passa a ser visto como o padrão de qualidade a ser alcançado, né? E se você quer realmente expandir bastante, né, o acesso, é meio difícil que seja tudo somente pelo setor público e somente pela forma de universidade, né? E muitas vezes, inclusive, o estudante, quando eu fiz a graduação, né, o meu curso de graduação na universidade pública, isso era muito evidente de que o tripé de ensino, pesquisa e extensão era muito presente e é para ser. Mas eu tive muitos colegas que provavelmente o viés de uma instituição mais concentrada em ensino já funcionasse, né? Para outros, talvez um viés mais em pesquisa seja mais o perfil, né? Então a gente tem que também pensar um pouco, acho que ao imaginar a avaliação a ser feita, também os diferentes perfis de instituição que podem aparecer por conta de diferentes perfis também de estudantes. Tá certo. Bom, nós faremos um pequeno intervalo e voltamos em instantes para continuar o nosso debate sobre ensino superior. Até já. Voltamos com 3-1, que hoje discute a expansão da educação superior no país. Participam do programa o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Paulo Meyer Nascimento, a presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, Virgínia Barros, e o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, Gesualdo Pereira Farias. Vamos conferir agora uma breve reportagem sobre 2 programas do governo para a inclusão universitária, o ProUni e o FIES. Nunca tantos brasileiros frequentaram as universidades. Nos últimos 10 anos, as matrículas no ensino superior dobraram. Parte disso deve-se aos programas de inclusão universitária, como o ProUni, que concede bolsas integrais ou parciais a estudantes de baixa renda em instituições particulares de ensino superior. Na primeira edição deste ano, o programa registrou um número recorde. Foram mais de 1.250.000 inscrições. Outro programa do Ministério da Educação que tem garantido o acesso às salas de aula é o FIES, que financia, a juros baixos e condições especiais, cursos em universidades privadas. Mesmo com o aumento de diplomas e do maior investimento na educação superior, a formação no ensino básico ainda é alvo de críticas. A maior dificuldade que as instituições particulares enfrentam é a formação do aluno que vem do ensino básico. Os melhores alunos da iniciativa privada, do ensino médio, vão para a pública. E os alunos que têm a formação na iniciativa pública vai para a privada. Então, no Brasil, há uma inversão de valores. Quem pode pagar a faculdade vai para a pública e quem não pode pagar vai para a privada. Então, nós pegamos um aluno com a base de formação muito fraca. Virgínia, o que você acha dessa afirmação? Realmente esse é o problema que o país está enfrentando? Quer dizer, os ricos ficam com as vagas públicas e os pobres com as vagas privadas? Eu acho que esse é um cenário que vem mudando, em especial nos últimos anos com a adesão das universidades federais ao Enem e, mais recentemente, com a política de cotas nas universidades, né? Eu acho que responsabilizar a baixa qualidade de uma instituição, responsabilizar os estudantes a baixa qualidade de uma instituição é uma visão, inclusive, preconceituosa sobre os estudantes. Então, pegue, por exemplo, a realidade dos estudantes cotistas ou mesmo dos estudantes pronistas. São estudantes que, uma vez dentro da universidade, eles têm um desempenho equivalente ao dos estudantes que entraram pelo vestibular tradicional. Então, o problema da qualidade dessas instituições vai muito além da condição do estudante. O problema está no modelo dessas instituições, que são instituições que muitas vezes não produzem pesquisa, não produzem extensão. É claro que a gente precisa se atentar para todos os modelos de universidades, em especial esse novo perfil do estudante que surge, que é o estudante trabalhador, que trabalha durante o dia para pagar a sua faculdade à noite e que não tem necessariamente tempo para ficar se dedicando horas da sua semana à pesquisa. Então, a própria produção de conhecimento da universidade precisa se adaptar a esse novo perfil. Agora, é claro, o Brasil hoje acho que sofre essa questão que o professor coloca é muito séria, de fortalecer os instrumentos de fiscalização das universidades. O INSAIS é uma iniciativa interessante que foi enviada pelo MEC para o Congresso Nacional, que conta com o apoio da UNE.
Agora, e mesmo o ProUni e o FIES são programas que possibilitaram a democratização do acesso ao ensino superior. Agora, a gente também não pode deixar de negar, a gente não pode negar que esses programas eles têm assegurado eles têm dado uma segurança econômica para essas instituições. Então, o FIES, por exemplo, eu vou abrir uma universidade ou eu vou comprar aquela instituição porque eu tenho a segurança de que a mensalidade vai ser paga. O índice de inadimplência vai ser baixo porque o Estado vai pagar. E essas instituições é um bom negócio. Isso fez com que, por exemplo, no ano passado, entre os papéis mais valorizados do mercado financeiro do Brasil, estivessem grandes grupos educacionais, que são grupos que têm comprado nossas universidades e, como se preocupam apenas com lucro, para dar retorno para os seus investidores, eles rebaixam a qualidade da universidade como uma forma de baratear os seus custos. Cito o exemplo, por exemplo, da Faculdade Anhanguera, que 2 anos atrás demitiu mais de 1.000 professores com mestrado e doutorado, porque era mais caro pagar professor com mestrado e doutorado do que os professores sem esse tipo de titulação, o que limita as possibilidades de pesquisa e de extensão nessas instituições. Então, eu acho que expandir o ensino superior é importante, a iniciativa privada cumpre um papel importante na democratização do acesso ao ensino superior do Brasil, é verdade. Agora, precisa ser assegurado qualidade dessas instituições, que inclusive agora, melhor, nos últimos anos, tem vivido um processo de desnacionalização, que na opinião da UNE é muito grave. É um processo que a gente compara ao processo de sucateamento das universidades federais na década de 90. Eu acho que é um fenômeno diferente, mas tão grave quanto, porque a gente tem perdido a soberania nacional sobre essas instituições. Vamos ver o que acham aqui. O Paulo, você concorda? Eu tenho um pouquinho de dúvida, assim, como tudo na vida não é necessariamente bom nem ruim, né? Depende da forma como acontece, né? Havendo uma regulamentação correta, né? Eu não vejo problema de entrar grupos estrangeiros na maioria das áreas, inclusive em educação, né? Acho que o ensino privado pode sim ter participação estrangeira. Daria o exemplo até se Harvard quisesse instalar um campus no Brasil, né? Tem muita dificuldade, mas essa deveria ser muito bem-vinda. Mas é claro que eu entendo que, assim, da forma que é feita, né? Depende do critério e tal. Alguma regulamentação deve existir, né? Mas não vejo em si um problema a ver grupos estrangeiros participando de instituições privadas aqui. Professor Gesualdo, muito dinheiro vai entrar daqui para frente na educação, né? Inclusive o dinheiro do pré-sal. O senhor acha que muitas instituições e muitos grupos financeiros cresceram o olho nesse mercado? Olha, Florestan, eu acho que é uma oportunidade para se avançar na expansão do ensino superior. E aí eu enxergo, naturalmente, como presidente da DIFES, que hoje representa 63 universidades federais existentes no país, nós estamos trabalhando num plano para expandir as instituições e aproveitar esta oportunidade, né, a partir dos recursos que vão surgir, não só do aumento do percentual do PIB, de que nós esperamos que o Congresso aprove 10% do PIB para a educação, mas também dos recursos do pré-sal e da participação do Fundo Especial. 50% da participação especial vão para a educação também. Então, acho que é natural que a iniciativa privada esteja trabalhando também na perspectiva de expandir e botar a mão numa parte desses recursos. Mas acho que cabe ao sistema federal ter competência para apresentar ao governo uma proposta consistente, convincente, para poder, naturalmente, a partir dessa oportunidade, expandir e levar ensino de qualidade para todo o país. Acredito que é um grande desafio que nós temos hoje para enfrentar. Virgínia. Sabe, Florestan, se você me permite, eu acho que sobre essa questão da desnacionalização tem 2 problemas graves. Primeiro, ainda que a gente vá aceitar a educação sendo explorada como mercadoria, nós da UNE não aceitamos, mas
os ramos estratégicos da economia do nosso país, todos eles têm limitação de capital, de participação de capital estrangeiro. É assim na aviação civil, enfim, na telecomunicações. Na aviação civil é um grande problema, né? E na educação, que é estratégico para o desenvolvimento do país, que é uma questão de soberania nacional, não existe limitação nenhuma. Então, hoje, existem mais estudantes em universidades cuja composição do seu capital é majoritariamente estrangeiro do que no conjunto das universidades federais somadas. E um outro problema é uma carta branca que você dá para essas instituições para entrarem no nosso país e desenvolverem pesquisa. Por exemplo, você não pode permitir simplesmente que uma instituição completamente alheia aos interesses nacionais tenha uma carta branca para entrar na Amazônia e pesquisar o que quiser. Então, eu acho que isso é um debate que se relaciona com a soberania do nosso país. E, claro, para além disso, o que a experiência tem mostrado é que os grandes grupos econômicos que têm comprado nossas universidades são grupos que, para se sustentarem, rebaixam a qualidade dessas instituições. E não fazem sequer pesquisa, muito menos na Amazônia. Nem na Amazônia, nem em lugar nenhum. Algumas fazem, inclusive tem possibilidade de fazer. Inclusive pela própria natureza da instituição. Você está dando uma ideia, hein? Você está dando uma ideia. Agora, essas universidades são universidades que muitas vezes elas se sustentam a partir da avaliação de nível 3, certo? É uma avaliação que não é uma universidade de excelência, porque custa muito caro você manter uma instituição de excelência, mas também não tem uma nota baixa suficiente para ser fechado. Então, é uma universidade que se nivela por baixo. Então, eu acho que nós precisamos assegurar qualidade no processo de expansão das instituições. E, para além disso, me permita dizer, às vezes a gente demoniza tanto as universidades privadas, mas mesmo nas universidades públicas do nosso país, a qualidade não está integralmente assegurada. Cito como exemplo uma série de instituições estaduais de ensino superior no nosso país que também se encontram sucateadas. Então, esse olhar sobre a qualidade da educação superior no nosso país ainda se faz presente. Esse cuidado ainda precisa se fazer presente tanto na esfera privada como também na esfera pública, para que a gente assegure uma formação de qualidade para o conjunto dos estudantes brasileiros. O que a gente percebe também, né, Paulo, é que está na hora de país também pensar em quais profissionais está precisando do mercado, né? Porque era um tal de abrir faculdade de pedagogia, de direito, de filosofia, e às vezes na região onde estava sendo aberta essa faculdade, a demanda era outra. Você acha que o governo conseguiu resolver essa questão? E como é que está também a questão da pesquisa no Brasil? Bom, a questão das áreas, né? Bastante complicado, porque realmente o Brasil forma muita gente, assim, uma grande proporção dos concluintes dos cursos no Brasil são ou de administração, ou de direito, ou de pedagogia e das licenciaturas, né? O que não é ruim, precisa e tem que ter, inclusive, até por conta da própria legislação exigir que os professores da educação básica tenham um nível superior, é evidente que isso gerou uma demanda sobre o ensino superior para formar esses professores. Eu falo porque são faculdades muito mais fáceis. Mas a questão que tem também é que são cursos muito mais baratos e a expansão foi puxada primeiro por essas áreas, né? E realmente no ensino privado entrou para valer nos cursos mesmo de pedagogia, de administração e de direito. Isso, lógico, gerou problemas, mas acho que tem conseguido mudar um pouco a cara nos últimos anos, até por conta também de ter tido alguns anos de maior crescimento no país, que gerou uma demanda natural até por outras áreas que crescem quando cresce a economia, né? As áreas tecnológicas é o principal exemplo, as engenharias são o principal exemplo disso aí, né? Que houve um crescimento tão grande que hoje até inclusive as privadas cresceram mais do que as públicas e já dominam até nas engenharias, né? Bom, a nossa equipe entrevistou o diretor adjunto de mercado do Senai para saber qual o reflexo da expansão do ensino superior na qualificação da mão de obra dos trabalhadores. Vamos ouvir. Essa expansão da oferta de cursos superiores, ela foi importante, no entanto, não veio acompanhada de um aumento da qualidade. Então, esse impacto na competitividade nos diversos setores da economia acabou sendo inferior daquilo que se esperava. O caso específico que eu estou falando é das engenharias, no caso da indústria. Existem algumas correntes que defendem mudanças no processo de formação dos engenheiros, para que eles sejam formados dentro de um processo que trabalhe bem o processo inovativo.
com experimentos, na resolução de problemas, numa visão muito mais adiante do que seria a solução dos problemas, olhando o mercado. E o nosso engenheiro, ele tem uma base muito forte, mas essas competências que fazem a conexão com o mercado e a resolução de problemas ou identificação de nichos, essa é uma parte que ainda precisa ser muito mais desenvolvida. Professor Gesualdo, você concorda? O senhor é engenheiro, né? Sou engenheiro e concordo plenamente. Acho que hoje mesmo nós estávamos numa reunião da diretoria da Andifes tratando dessa questão. É preciso haver uma mudança radical, não só nas engenharias, mas eu diria no ensino superior como um todo. A dinâmica, né, do mundo hoje exige que os currículos, sobretudo os conteúdos, né, dos diferentes cursos, olhem para essa realidade, porque não faz sentido as universidades estarem pautadas numa forma de relacionamento com os seus estudantes, da mesma forma como nós, hoje já, né, cinquentões, fomos formados. Há uma necessidade realmente muito grande de olharmos para o que está acontecendo no mundo real, que é diferente do que está acontecendo dentro de sala de aula. Então, um aspecto muito importante que nós estamos vivendo hoje, que vai influenciar positivamente nessa discussão, é o programa Ciências Sem Fronteiras. Porque nossos estudantes estão indo ao exterior, em várias instituições, né, em todos os continentes, e estão convivendo com formas diferentes de ensinar e aprender. E o que foi colocado aqui na reportagem, principalmente na área de engenharia, é verdade. Nós precisamos introduzir o mundo real para os nossos estudantes de engenharia. Tinha que ter algo parecido com o que tem os estudantes de medicina, né? Um internato para os estudantes de engenharia percorrer os diferentes setores produtivos, as diferentes formas de relacionamento com o mercado, o ambiente produtivo em suas diferentes dimensões, para que, ao chegar, né, no mercado, esse profissional esteja preparado. E isso não vai demorar. Nós já estamos preparando uma proposta para discutir com o novo ministro da Educação, pautado no exemplo do programa Ciências Sem Fronteira. Vamos levar professores, vamos levar gestores, coordenadores de curso, para conhecer o que está sendo feito lá fora e vamos adequar a nossa realidade, porque ainda existe uma influência muito grande dos conselhos, de ordens e de entes de fora da universidade influenciando nos conteúdos formativos dos nossos estudantes. A universidade precisa correr, né, mais rapidamente no sentido de encontrar soluções criativas para sair desse formalismo excessivo que nós temos hoje. Virgínia, você concorda? Você acha que os estudantes hoje estão necessitando mesmo dessa parte prática? Certamente, né? Quando você debate a qualidade da universidade, tem muito a ver também com a formação curricular, a composição curricular dessas instituições, né? Dos cursos de um modo geral. Então, a universidade precisa se voltar para os desafios do país. Existe hoje um déficit de formação de engenheiros, em especial no Brasil, muito alto, na casa de dezenas de milhares de engenheiros que o Brasil ainda carece para sustentar o seu desenvolvimento. E é claro que um projeto de universidade precisa se atentar para esses desafios. Eu acho que o programa Ciências Sem Fronteiras caminha nessa perspectiva, né? De levar esses estudantes para experiências, para terem contato com experiências que possibilitem um enriquecimento na sua formação e voltar para o Brasil e, empoderado dessa realidade, adaptá-la às demandas do nosso país, para que, inclusive, a gente consiga caminhar na perspectiva de assegurar a nossa soberania científica do Brasil, né? Então, a universidade cumpre esse papel muito importante, né, para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais 3-1. Até já. O
O 3-1 está de volta com um debate sobre a qualidade da educação e os reflexos do crescimento do ensino superior em todo o país. Participam ao vivo do programa o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Paulo Meyer Nascimento, a presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, Virgínia Barros, e o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, Gesualdo Pereira Farias. Bom, para expandir a qualidade do ensino superior, o Brasil ainda tem sérios desafios, segundo o Instituto Paulo Montenegro, vinculado ao IBOP. O analfabetismo funcional entre os universitários brasileiros é alto. O índice chega a 38% dos estudantes. O 3-1 ouviu um especialista sobre o assunto. Vamos conferir. Não basta decodificar o texto. Quando a gente está falando em leitura no mundo de hoje, a gente está falando leitura no que se refere ao ir além também do texto, de ser capaz de eu criar interpretações a partir daquilo que eu estou lendo e de levantar hipóteses, de produzir ideias, raciocínios. Então, é isso que as disciplinas precisam. E quando eu não consigo fazer isso, eu me transformo num reprodutor de algumas poucas coisas que eu consigo de fato compreender nesse contexto. Paulo, você acha que nós enfrentamos esse problema de termos na nossa educação básica deficiências que vão aparecer lá na frente? Com certeza. Acho que os problemas da nossa educação vêm desde os níveis básicos mesmo, né? E é um problema bastante grande. Esses dados de analfabetismo funcional, né, são interessantes de ver por essa ótica, né? Você acaba tendo um problema que vai se replicando e acaba ficando incontornável nos níveis superiores, certo? A gente tem algumas formas de verificar um pouco isso, né? Tem as avaliações da educação básica, tem avaliações internacionais, inclusive, que colocam como o Brasil tem melhorado muito nos últimos 10, 15 anos, mas que ainda assim está entre os de piores desempenhos, ciências, matemática, leitura, né? E isso é uma questão crucial a ser enfrentada, porque a própria expansão com qualidade tem limite na qualidade da educação básica. Não adianta tentar replicar, por exemplo, no caso das engenharias, tentar replicar um item em cada esquina, que você não vai conseguir, por mais que coloque os professores, ainda que tivesse tantos professores bons para fazer tantos itens, você teria o problema também da formação básica dos estudantes. Então, a formação tem que ser de qualidade desde os níveis básicos, porque realmente a expansão da nossa força de trabalho, né, com qualidade vai muito por aí. Aí, voltando inclusive à questão das engenharias, muito do que se fala de escassez de engenheiros vem também, em parte, dessa percepção de uma qualidade baixa, né? Porque não adianta, tem uma expansão muito grande nos últimos anos nas engenharias, mais do que na maioria das áreas. E em termos quantitativos, a gente no IPE não vê uma escassez, né? O que a gente vê, o que a gente supõe é que muito da percepção de escassez vem da percepção de que tem realmente uma qualidade baixa na formação. Nossa estimativa é que é algo no máximo em torno de 30%, a quantidade de concluintes que saem dos cursos de engenharia e que saem realmente já razoavelmente bem formados, né? E tem também ainda a questão geracional, que é mais específico do caso das engenharias, que é o fato de que na década de 80 e 90 era uma profissão muito pouco valorizada e o pessoal deixou de fazer engenharia e quem fez migrou para outras áreas quando se formou. E aí quando você chega num momento de maior crescimento, de grandes projetos de infraestrutura, falta aquele engenheiro já minimamente com uma experiência, né, minimamente rodado e tal, para, inclusive, gerenciar uma grande obra, né? Uma boa parte do problema vem daí também, que é uma questão. Quando você passa por um momento de baixo crescimento, quando volta a crescer, você tem um problema de falta temporária, né, de mão de obra. E aí pode entrar outras soluções para aquele período, inclusive, que está sendo mais difícil, né? Você atrair profissionais de outras áreas, você, inclusive, até importar em alguns momentos. Na hora que está faltando mesmo, não tem outra saída. Professor Gesualdo, a gente tem visto que os estrangeiros estão vindo para cá por conta disso que o Paulo está falando, para ocupar esses cargos que o Brasil não consegue ter profissionais preparados. O professor Delfim Neto disse uma vez que um médico formado
né, desde que ele começou criança, né, na educação infantil, até terminar a faculdade de medicina, custa para o país cerca de 2 milhões de reais. E, portanto, um país que pega um profissional já formado estaria economizando esse dinheiro. O senhor acha que nesse momento é vantagem para o Brasil fazer isso, trazer alguns desses profissionais, como faz a Inglaterra e os Estados Unidos? Bem, o Brasil hoje está fazendo médicos. O programa Mais Médicos tem uma das suas ações atrair médicos estrangeiros para atuar em áreas onde não há a possibilidade e nem há existência de médicos brasileiros trabalhando. Isso é uma realidade hoje. Nos 2 anos anteriores foram milhares de profissionais das áreas de engenharia e de tecnologia da informação que vieram de outros países trabalhar aqui. Né? Agora, lógico que existindo essa demanda e não tendo profissionais no país para atender, não tem outra saída. Né? Eu acho que, para além da economia que se faz com a formação desses profissionais, é uma necessidade para poder dar sustentabilidade ao desenvolvimento industrial e desenvolvimento econômico do país. Não ia ter tempo de esperar 20 anos para formar um médico. Então, veja bem, o programa Mais Médicos tem outra das suas ações, que é aumentar a quantidade de vagas em curso de medicina existente. O Sistema Federal de Ensino Superior está contribuindo com isso. Também estamos abrindo novos cursos de medicina, mas o médico, para estar formado e atuando no mercado, ele leva no mínimo aí 8 a 10 anos. Então não dá para esperar 10 anos, né, porque a população carente, sobretudo os mais pobres, excluídos dos sistemas, dos planos de saúde e que dependem exclusivamente do SUS, precisam desse atendimento. Então, da mesma forma, empresas precisam de profissionais em áreas mais especializadas que nós não temos condições de formar na quantidade desejada. Então, isso é uma realidade que nós precisamos vencer com o tempo. Né? O programa Mais Médicos tem um horizonte temporal de até que as universidades brasileiras tenham condições de formar profissionais, e as engenharias a mesma coisa. Meu pai se formou na USP, né, faculdade da Universidade da Virgínia, e ele contava para mim que os professores dele, na época dele, eram todos estrangeiros, ou eram professores que vieram da França, ou da Alemanha, ou da Inglaterra, e que as aulas eram dadas no idioma do professor, e o aluno que tinha que se virar. E acho que isso até ajudou muitos intelectuais dessa geração a falar vários idiomas. Virgínia, como é que você vê essa questão? Eu queria só complementar um pouco do que o professor e do que o Paulo falaram, né? Então, cito o exemplo do programa Mais Médicos, certo? Parte do programa Mais Médicos é a vinda de profissionais estrangeiros para o nosso país, porque para você precisa dar uma solução imediata para o problema do atendimento. São 900 municípios no nosso país que não tem um médico. Então, esse problema precisa de uma solução emergencial, que é a vinda de médicos estrangeiros, que conta com o apoio da UNE. Agora, é claro que essa solução, se fosse tomada isoladamente, não seria suficiente. Então, a abertura de novos cursos de medicina, voltados, inclusive, para a necessidade regional, né? Então, regiões do país voltados para a atenção básica. Tem regiões no país em que não tem micro-regiões, mesmo regiões do nosso país, em que não existem profissionais da área médica, que não existem médicos e que a gente precisa resolver o problema. Agora, eu queria, junto com isso, dialogar com o que o Paulo falou, porque a gente não pode pensar a educação também de forma isolada, né? Pensar o ensino superior sem pensar a educação básica de conjunto. No começo do programa, ambos falaram sobre o Plano Nacional de Educação, que hoje está em tramitação no Congresso Nacional, né? Está na sua fase final de tramitação agora, com a volta da atividade parlamentar, depois do recesso. E a gente aguarda que nas próximas semanas a Câmara dos Deputados vote o Plano Nacional de Educação, que é um plano que precisa ter como uma das suas finalidades, a sua finalidade principal, inclusive, a criação e articulação desse Sistema Nacional de Educação, né? Que se preocupe desde a educação infantil até a pós-graduação, até a educação superior. Então, pensar a realidade da educação do nosso país e melhorias para essa realidade passa por pensar a educação de conjunto, assegurando qualidade na expansão do ensino superior do nosso país, mas também assegurando a
qualidade na educação básica, que eu acho que é onde está os índices mais preocupantes, né? A gente conversava aqui antes do programa começar, o que é o ensino médio hoje no nosso país? Virou um grande cursinho pré-vestibular que está perdendo totalmente a sua função. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Porque se a gente pensar que a educação no Brasil está dividida, a responsabilidade dela entre estados, municípios e a federação, fica difícil você conseguir unificar um projeto nacional. Eu queria saber do Paulo como resolver essa questão, porque às vezes o Ministério da Educação formula o projeto e muitos governos de estado e de municípios não colocam em prática a proposta feita pelo Ministério. E isso acaba interrompendo todo um projeto, né, de melhoria desse ensino. Como é que o Brasil pode resolver essa questão? Na França, por exemplo, a educação está na mão do governo federal, né? Como é que você acha que... O senador Cristóvão Buarque tem até uma proposta, né, de federalização da educação básica, que tem laço, né, certamente, ele até esteve lá no IPEA mostrando e tal, a ideia dele. E é uma ideia que é uma possibilidade, né? Mas eu vejo assim, a repartição de atribuições, digamos, da União, dos estados e dos municípios como algo, a princípio, positivo, né? É claro que tem também aí um aprendizado, né? Tem 20 e poucos anos que a gente está nesse formato e levando em conta a Constituição de 88, né? E eu acho que tem havido um aprendizado também dos gestores públicos nos 3 níveis, né? São problemas ainda sérios de colaboração entre os entes, né? E a Constituição prevê que a educação seja provida em regime de colaboração da União com os estados e municípios. Mas tem avanço sim. Quando você vai para o interior do Brasil, você já consegue ver em muitos municípios pequenos, inclusive, ou sem recursos, consegue ver um aprendizado em como funcionam as políticas federais, por exemplo, como é que é a inserção do município. Muitas vezes o município não tem condição de ele caminhar para prover aquilo, mas já começa a saber como acessar as políticas federais. E aí o buraco ainda está muito nos estados, na verdade. Esse regime de colaboração dos 3 níveis ainda está se dando hoje muito diretamente da União com os municípios, principalmente no ensino fundamental, que é a atribuição do município, né? Ainda está faltando o papel do Estado, até por o Estado prover o ensino médio, e às vezes não tem muita condição de fazer mais do que o que tem que prover mesmo, mas está faltando o papel, mas a participação você não maior acha, do professor, Estado. que há um descompasso até no discurso e até nas propostas? Porque, de repente, você pega o secretário de Educação de um Estado, ele tem uma postura totalmente diferente do Ministério da Educação. Ou seja, e aí você cria essa lacuna que o Paulo falou. Como é que pode ser resolvido isso? Olha, Florestan, eu tenho refletido muito sobre essa questão e acho que as universidades, sobretudo as universidades públicas, têm um papel fundamental nesse processo. O país está investindo hoje muito em educação, isso é bom, né? Nós estamos vendo um orçamento a cada ano crescendo, o investimento na educação, agora um programa voltado para a educação infantil e o programa de alfabetização na idade certa. Eu acho que isso é uma sinalização de que essa geração que vai ter essa oportunidade agora vai chegar mais adiante na universidade em condições diferentes do que nós vimos ali na reportagem. Porque toda a base que dá sustentabilidade à formação de um estudante, ela não é feita na universidade, ela não é feita no ensino fundamental, é feita lá na educação infantil. É a quantidade de palavras que são absorvidas naquele processo de alfabetização, é a compreensão da importância da leitura, é a forma como a criança vai absorver aquelas informações que estão ali. Se isso não for feito ali, não tem como corrigir depois. Isso é dito pelos próprios especialistas. Eu não sou da área de educação, mas tenho lido sobre isso. Então, o país passa por um momento muito importante de investimento maciço na educação, que compreende a educação como um sistema que vai desde a educação infantil, desde a creche até a pós-graduação, e todos nós que somos militantes da área da educação
temos que aproveitar esse bom momento para poder contribuir, não só o nosso papel como universidade federal, não é só cuidar do ensino superior. Nós também formamos os profissionais que vão estar lá cuidando das crianças e temos que ter a coragem de encarar esse debate. Não é um debate fácil, porque existem corporações, existem culturas que já estão estabelecidas que precisam mudar. Eu queria agora aproveitar que está acabando o programa, que você, Virgínia, que convive com o movimento estudantil, como é que os seus colegas do ensino fundamental e básico têm trabalhado essa questão? Hoje o Congresso Nacional ele debate uma proposta de regulamentação, de reformulação do ensino médio no nosso país, né? Eu acho que isso se soma às iniciativas necessárias para assegurar a qualidade no conjunto da educação básica do nosso país. Então a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, tem acompanhado com muita dedicação esse debate. Agora, é claro, quando o Congresso Nacional ele discute o Plano Nacional de Educação, ele tenta justamente pensar essa forma de articular desde a creche até o ensino superior, porque tudo está conectado. Então, se você não tem uma formação no ensino infantil de qualidade, enfim, o mais completa possível, você não vai se desenvolver plenamente nas fases seguintes de educação. Então, é fundamental que a gente consiga assegurar a qualidade, universalizar o acesso à educação de qualidade em todos os níveis, né? A gente debate muito essa questão do ensino superior, que tem, como o professor Josualdo aqui bem colocou, tem responsabilidade com a educação básica. Não apenas por formar os recursos humanos que vão atuar na educação básica, mas também porque é na universidade que se pesquisa e que se problematiza todas essas questões que hoje atingem, né, a educação básica do nosso país. Então, eu acho que, pensando a educação de conjunto e assegurando a qualidade em todos os níveis, é que a gente vai conseguir, claro, é uma afirmação meio óbvia, mas é assim que a gente vai conseguir assegurar uma formação completa, né, para os nossos cidadãos e incorporá-los ao mercado de trabalho de forma qualificada, competitiva, de forma mais humana, inclusive mais preocupada com os desafios do país. Tá certo. Bom, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje pela participação no programa. E se você quiser saber mais sobre os temas debatidos no 3 a 1, entre no site da TV Brasil. Na sequência, você fica com as notícias do dia no Repórter Brasil. Hoje eu estarei lá com você. Boa noite.